Olá, muito bom dia a todos. Então, eu tenho aqui muitas claras que me sobraram da Páscoa. O que é que eu resolvi fazer? Resolvi fazer cavacas salgadas. Portanto, as cavacas, aquelas duras, como eu fiz aqui há dias, são um tipo de doce que dura bastante tempo. Se nós tivermos em saquinhos, dura mais de 6 meses. Se estiverem bem cozidas, não ganham bolor. Então, eu resolvi fazer, em vez de estar sempre a fazer coisas doces, porque o açúcar também faz mal, então resolvi fazê-las salgadas. Vou fazê-las como, tipo, uns aperitivos, uns snacks, digamos, quando a gente às vezes está com fome, em vez de comer qualquer coisa doce, comer estes aperitivos. Depois, é uma coisa, como é dura, nós precisamos de algum tempo de comer a mastigar e isso vai nos saciando a nossa fome e nós comemos muito menos do que se fosse, por exemplo, uma coisa doce mole. Esta receita pode-se fazer daquilo que nós quisermos. Eu vou fazer com azeitona, depois vou fazer com ervas secas aromáticas, depois vou fazer com frutos secos. Vocês vão ver aqui depois que pode-se fazer pode-se, portanto, fazer daquilo que nós mais gostarmos. Podemos também juntar frutos secos, por exemplo, fazer só com frutos secos. Neste caso, eu vou fazer aqui algumas variantes para vocês verem. E vou fazer também alguns, como é que eu hei de dizer, recipientes. Podemos, por exemplo, servir uma salada, podemos servir um alimento qualquer dentro daqueles contentores. Fica engraçado e é um contentor comestível, digamos assim. Vamos então lá para a receita. Então, eu tenho aqui 1 kg de farinha, mas eu tenho aqui 3 tipos de farinha. Vocês podem fazer com farinha de trigo só, como quiserem. Eu tenho aqui mais ou menos 250 gramas de farinha de trigo, 250 gramas de farinha de espelta e tenho 500 gramas de farinha integral. Vocês, se quiserem, podem fazer só com um tipo de farinha, é como vocês quiserem. Se por acaso usarem só integral, provavelmente têm que usar um bocadinho mais de óleo e talvez mais 2 ovos, porque a farinha integral absorve mais líquido. Portanto, então eu tenho aqui 1 kg de farinha, tenho aqui 1 litro de claras, tenho aqui 100 ml de azeite, podem usar óleo se quiserem. Vou usar uma pitada de sal e 4 ovos. Portanto, isto é para fazer as nossas cavacas como se fazem as cavacas tradicionais, não é? Aquelas que depois barramos com uma calda de açúcar. Depois eu vou juntar uma porção, vou dividir em várias porções a massa. Numa vou juntar azeitonas coradas em azeite. Eu acho que tenho um vídeo, estas azeitonas são uma delícia, são pão e estas azeitonas é um espetáculo, são mesmo muito boas. Então, eu tenho mais ou menos aqui 50 gramas de azeitonas. Podem usar as azeitonas normais, podem usar verdes, podem usar pretas, aquelas curadas tradicionalmente, como vocês quiserem. Depois tenho aqui erva doce, portanto, sementes deixa-me ver se me lembro o nome, sementes de funcho, tenho aqui orégãos, tenho aqui ervas da província, que é portanto, uma mistura de ervas, tem alecrim, tem sálvia, tem orégãos, tem várias ervas. Portanto, eu vou fazer também uma porção com estas. E depois tenho aqui uma muito especial, que eu acho que vai ficar engraçado, portanto, esta mistura. O que é que eu tenho aqui? Tenho nozes, tenho amêndoas até com a pele, tenho uvas passas e tenho pimenta rosa. A pimenta rosa é uma pimenta que não é muito forte e é muito aromática, muito perfumada. Eu acho que vai ser aqui com esta mistura de frutos, eu acho que vai ficar muito bom. Depois vocês podem usar alperce seco, figo, podem usar
ameixa, o que vocês quiserem. Seco também fica bem. Vamos lá então. Então a primeira coisa, antes de começarmos, é ligar o forno. Liguei o forno a 250 graus, estático. E agora então, vou usar aqui uma colherzinha assim destas, eu não sei, mas isto será uma colher de chá de sal. E vou mexer um bocadinho. E vou usar este azeite. Este azeite é o azeite em que eu curei as azeitonas, para aproveitar, porque não se deita nada fora. Eu vou usar este azeite. Além disso, é um azeite bastante perfumado, porque tem o sabor das azeitonas, que vai estar bem ali com todos os ingredientes que eu tenho ali. E agora, vamos juntar os ovos um a um, mas eu preciso de uma vasilhinha para ver, porque estes ovos são caseiros. Eu vou pôr aqui assim, que acho que é mais fácil. Não me esquecer, peço desculpa. São caseiros e às vezes temos assim umas surpresinhas desagradáveis. Por isso é que devemos meter sempre os ovos numa vasilha antes de juntarmos aos outros ingredientes. Não custa nada e assim não corremos riscos. Pronto, eu agora vou mexer esta mistura dos ovos com o azeite e com o sal e a farinha. Para depois, esta massa é uma massa que fica muito fluida, ou seja, não é uma massa que fica muito compacta. Então eu primeiro vou mexer bem aqui até se dissolver os ovos, para depois começar a juntar as claras aos poucos. Então eu vou começar agora a pôr as claras aos poucos e mexendo. Daqui a bocado começo a usar aquela, como é que dizer, a batedeira com as varas para massas, que é aquelas assim entorcelhadas. Acho que é assim que se diz. Então eu vou usar a batedeira com estas varas, estão a ver? Que já está a farinha dissolvida e assim já não vai estar pó. Eu quero vos mostrar a massa, porque vocês podem pensar que a massa que está já, todos os fatucos que já está estragada, ou seja, que já não... Vocês continuam sempre a bater porque ela vai alisar, não tenham... Ela vai ficar lisinha, não tenham medo. Ou não tenham receio, não é? As claras vão se juntando sempre aos poucos. Até se dissolver bem estas claras, depois volta-se a pôr outra vez. Estão a ver que ela aos poucos e poucos vai se incorporando e vai deixando, portanto, de existir os fatucos. Vocês não tenham receio. Agora vou pôr, já dissolver as claras, vou pôr mais um bocadinho de claras, sempre assim.
Continuamos a mexer, ou melhor a bater. Então eu vou batê-las até elas dissolver, depois vou juntando assim sempre aos poucos, um bocadinho, junto um bocadinho e bato bem até dissolver, depois junto outro bocadinho, torno a bater bem até dissolver, até acabarmos as claras. Então, vamos ver que ela ficou toda uniforme. Estão a ver, tem que ficar assim esta massa assim fluida, digamos. Uma massa que... Pronto. E agora o que é que eu vou fazer? Para não estar a sujar muitas em vasilhas, vou fazendo, por exemplo, primeiro faço aquela com azeitona, mas retiro aqui um bocadinho de massa. Vou-vos fazer, ver aqui melhor. Então, agora digamos que vem a parte divertida. Eu tenho aqui um tabuleiro forrado com papel de cozinha, ou seja, papel vegetal. E agora tenho aqui a nossa massa, uma concha de sopa e aqui vamos fazer a quantidade que nós quisermos fazer. Portanto, eu ponho aqui assim. Vou fazer esta aqui com azeitona. Vou juntar as azeitonas. Eu tenho aqui mais ou menos, digamos, 400 ml de massa e vou juntar 50 gramas de azeitonas. E agora vou pôr aqui para lavar. Vou envolver. Se quisermos fazer... como é que é dizer, tipo uns biscoitinhos, sem ser muito grandes, que é o que eu vou tentar fazer. Esta massa é um bocadinho complicada e poderia ter posto num saco de pasteleiro. E de certo até é isso que eu vou fazer, que eu tenho mais manualidade com um saco de pasteleiro. Vamos lá ver. Pronto, para já eu vou pôr aqui no tabuleiro alguns bocadinhos de massa. Eu vou fazer tipo assim os biscoitinhos, vou pegar noutra colher. Então eu peguei numa colher destas de comer a sopa, eu vou pôr assim aqui. Estão a ver, ficaram assim, eu agora vou pô-las assim no forno. Então agora vou fazer mais uma porção, agora vou pôr esta com os frutos secos e a pimenta rosa. Eu queria dizer que o formato, o tamanho, fica sempre ao vosso gosto, vocês façam da maneira que vocês quiserem. Eu fiz algumas, vou-vos mostrar, com... Estão a ver? Com uma colher de sopa ficam assim. Depois já fiz estas com uma colher de chá, já ficam mais pequeninas. Estão a ver? Depois fiz esta enorme. Se quisermos recheá-la com qualquer coisa. E outra coisa que eu queria dizer. A massa agora está um bocadinho mais forte, mais grossa. Porque ela, enquanto vai repousando, portanto, a farinha que eu pus ali integral vai absorvendo a umidade dos ovos e do azeite e fica mais grossa. O que é que eu vou fazer? Vou pôr aqui assim colheradas, estão a ver, assim colheradas de chá. Vou deixá-la estar aqui um bocadinho na assadeira e ela vai alargando e depois fica mais fininha, senão depois ficam as cavacas muito grossas. E agora vou-vos mostrar a última, tanto para não ser repetitiva, porque, como é que é dizer, o processo é sempre o mesmo, é juntar. Se vocês quiserem fazer uma coisa mais perfeitinha, que queiram fazer mais redondinhos, ou até mesmo sobre comprido, podem pôr num
num saco de pasteleiro fica sempre com outro aspecto. Mas às vezes eu, como gosto, sou meio rústica, eu gosto de tudo rústico. O que interessa é o sabor. Não vou pôr no saco de pasteleiro. Pronto, então depois vou fazer com a erva doce e com portanto, as ervas de província. Então, podemos dar largas à nossa imaginação. Eu, por exemplo, aqui fiz tipo um sol, uma flor, que depois vão, portanto, encolher e fica tipo um cestinho. Então, aqui estão as minhas cavacas salgadas. Olhem que giras que ficaram, fiz vários formatos. Por exemplo, até servir assim, este prato, que é uma cavaca enorme, serve de contentor para levarmos assim à mesa. Podemos fazer, por exemplo, um paté de azeitonas. Também liga bem com um paté de atum. Legumes, como é que se diz, aqueles legumes em azeite de conserva, também fica bem. Podemos fazer tipo um tartare. Podemos fazer, por exemplo, tartare, eu penso que a pimenta com os frutos secos, que é este que ligará bem. Podemos fazer um hummus. Por exemplo, no hummus, em vez de usarmos sementes de erva doce, podemos usar sementes de cominho e servir o hummus, que fica uma delícia, porque o hummus de grande bico é muito bom. Portanto, pomos sempre um bocadinho de cominhos e depois servir com estas tostinhas em cominhos, também fica bom. Podemos fazer com pesto, depois ficará à escolha de cada um. Podemos servir olha, todos eles estão diferentes. Estes aqui são assim, parecem umas colheres enormes. Olha, estas aqui também estão engraçadas, fiz tipo uma colher. Até mesmo depois, como é que eu dizer, se estivermos assim numa mesa com a colherinha ou molharmos assim no molho e comermos, também fica giro. Aqui esta aqui, olha, que parece uma estrela, uma flor. Estão a ver? Usamos assim esta tigela e depois levamos assim à mesa com várias, pomos assim. Olha, é agradável. Depois eles hoje estão ainda um bocadinho moles, mas por exemplo, esta parte de cima já está crocante. Mas eles depois com o tempo vão ficando crocantes. Guardem-nos em sacos de papel, em saquinhos de papel, ou então num cestinho cobertos com paninho, que eles vão secando, quanto mais secarem, mais crocantes ficam. Pronto, ficou aqui esta sugestão. Eu gostei, já comi uma série deles. Os da azeitona também estão muito bons. Eles estão todos muito bons, mas os que eu gostei mais foi da azeitona e foi da erva doce. Foi os que eu mais gostei. Espero que tenham gostado desta minha sugestão. É um modo para realmente gastar as claras sem serem doce e apresentarmos assim até numa mesa. Fica bonito, eu acho. Espero que tenham gostado. Beijinhos.